Bom, diante do PESC, gente, então, entendendo como as ações da humanidade são vistas pelos historiadores, ou seja, quando o historiador coloca lá no livro para você estudar, ou quando você encontra a questão lá no seu vestibular ou no seu Enem, você vai ver um desses 4 aspectos, ou os 4, ou 2 ou 3. Mas você vai ver esse aspecto. Por quê? Porque quando se estuda a humanidade, utiliza esses aspectos. Diante disso, então, que nós temos o chamado PESC. Então, esse PESC ele é dividido da seguinte forma: política, economia, sociedade e cultura. E o que é cada um e como você vai identificar cada um na sua prova, ou no seu estudo, ou onde você estiver. Como você vai identificar? Vamos começar então por política, tá? A parte política, o que seria, né, a ideia de quando você olha o texto, como eu identifico, como eu separo o que é política? Então, a política é a administração do negócio. Tá? Quando você lê um texto e tiver lá administrações, as leis, as regras, quem está organizando a sociedade, é a forma como esse que está organizando a sociedade administra ela. É como esse grupo organiza as regras e as leis. Quem organiza as regras e as leis? Como organiza essas regras e as leis? Então, é quem e como domina a sociedade. Normalmente, nós temos os aspectos políticos ligados à monarquia, ao presidencialismo, a uma forma ditatorial, totalitarista. São formas como a política é exercida. Então, você encontrou ali como está exercendo na sociedade aquela influência, como ele age, como ele tem as suas leis, é a parte política. A parte econômica é como se captura os recursos, como a sociedade entende, ou o modo como utilizamos os recursos em uma sociedade. Como que a gente produz, como que a gente gasta, como que a gente economiza, como que a gente lucra. Toda essa organização é a parte econômica de uma sociedade. A economia pode ser também o trabalho gerado por uma sociedade, como o trabalho é gerado. A base é escravista, a base é servo, a base é industrial, como é que é a base? Também está ligado à economia. Tá lendo o texto, encontrou como que as pessoas encontram os recursos na natureza, como que elas trabalham, como que elas juntam dinheiro ou comida, se trocam, se é comercial, se é rural. Como que é isso? É a parte econômica da história. Então você já tem que estar ligado. Tá lendo o texto ali, falou de números, de dígitos, de valores, relacionado à moeda, relacionado a comércio, a produto, você já está ligado que é economia. Bom, a sociedade. Normalmente a sociedade pode estar ligada à pirâmide social, aos movimentos da pirâmide social ou às classes dentro dessa pirâmide social. Não necessariamente precisa ser dentro de uma pirâmide social, mas ela já está ligada mais ou menos a essa pirâmide social. E o que é essa social ou sociedade? São os postos ou as funções sociais de cada ser social, de cada pessoa. O que você faz? Eu sou professor, o outro é diretor, o outro é coordenador, você é aluno. A sua função social pode ser aluno se a gente estiver falando de escola. A sua função social pode ser filho se a gente estiver falando de família. Então, a social ou a sociedade é a função que você exerce dentro dessa sociedade. Então existem várias formas de ações ou seres dentro dessa sociedade, funções e postos dentro dessa sociedade. Mas a maioria das vezes você vai ver como classe. Então você está estudando lá, abriu o livro, viu lá os egípcios, por exemplo. Você vai ver, estava no topo da pirâmide o faraó e na base os escravos e servos. Então, daí você vai ver a pirâmide social e cada um ali, o faraó, daí vem sacerdotes, escribas, soldados e tal. Então toda essa divisão, todo esse aspecto está ligado à sociedade. Beleza? E por fim, a última e talvez a mais complicada de colocar numa caixinha, a cultura. A cultura são crenças, costumes de uma sociedade, aspectos religiosos. Há quem ainda, historiadores, que dividem. Cultura são os costumes e a religião é uma outra coisa. Então eles, em vez de colocar 4, ele coloca mais um, que é a religião. Eu prefiro utilizar a religião como algo cultural, aspecto cultural. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque em alguns momentos o aspecto cultural também é político, como é o caso que eu acabei de dizer do Egito. O faraó, em alguns momentos da história, ele era um semideus. E as pessoas cultuavam e faziam as coisas para ele porque ele era um semideus. E que estava ligado à sua cultura. E ele só era o faraó que era porque o aspecto político, porque estava relacionado à cultura. Então percebam que existe sim uma relação entre esses 4, normalmente, e claro, para uma sociedade sobreviver, ela tem que ter esses 4. São esses 4 aspectos: política, economia, sociedade e cultura, o PESC.
Então, a parte cultural, ela tá ligada a essas crenças e ao costume, mas ela também pode ser em outros momentos. A economia, ela pode ser em outros momentos a política ou até mesmo parte da sociedade. Esses 4, não esqueçam, gente, pesque, ó, eu marco bem isso daqui, porque pesque não pode esquecer, porque ele é a base da história, tá? E dos movimentos históricos. Entendido, gente? Belezinha até aqui? Suave, de buenas? Então, era isso aí, beleza?